Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá pessoal, sou o pastor Walter Júnior, aqui da comunidade Paz, aqui de Vila Velha. É um enorme prazer estar com vocês aqui, compartilhando mais, dá para você dizer, esse estudo bíblico, esse estudo da palavra aqui, este conhecimento maravilhoso que Deus tem dado para nós através da sua palavra. E a gente está aqui de uma forma especial estudando o livro de Apocalipse. Vocês já vêm estudando aí o primeiro, segundo, terceiro, até o 9º capítulo. Hoje a gente vai estudar o capítulo 10. O capítulo 10 tem só 11 versículos. Então eu tomei a liberdade de mais ou menos ler cada versículo e tentar explicar um pouquinho para vocês aí o que pode significar estes versículos aqui do capítulo 10. Então a gente vai estar compartilhando isso com vocês aqui no dia de hoje. A gente quer iniciar então este momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, peguem a Bíblia de vocês aí, o caderno de anotações, o que vocês fazem aí, ou rabisquem na própria Bíblia de vocês aí. A gente está estudando o capítulo 10, específico capítulo 10, vai falar aqui de um anjo poderoso e de um livrinho, E a Bíblia aqui usa a palavra livrinho realmente no diminutivo, não para diminuir o livrinho, mas em comparação com aquele outro livro grande, que é o livro de Deus, o livro de toda a história da humanidade. Esse é um livro específico, um livro que fala sobre a salvação, as últimas coisas, o que acontecerão nos últimos tempos. Então por isso que ele chama aqui de livrinho, só para a gente ter essa figura de linguagem aí, mais clara aí na nossa mente o que isso significa para cada um de nós, tá? Então vamos lá, peguem a Bíblia de vocês aí e a gente vai ler versículo por versículo e tentar de alguma forma explicar e colocar isso em prática nos nossos dias, o que isso significa para cada um de nós. Se você não assistiu ainda os outros capítulos aí, sugiro que você assista os outros vídeos do introdutório lá, principalmente o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é um livro bem com bastante figuras de linguagem, bastante imagens, bastante significado simbólico, muitas coisas são simbólicas, então a gente precisa entender esse contexto para poder entrar na sequência e continuar estudando. Então vamos lá. Capítulo 10. Quem está vendo essas coisas? Quem está vendo essas coisas é João, Então a gente já sabe, vocês já viram isso. João está preso numa ilha e ele recebeu essas visões de Deus, essa oportunidade de ver as últimas coisas aí que acontecerão nos últimos dias. Então ele vai lá, no capítulo 10. Então vi um anjo forte que estava descendo do céu, a sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. A primeira imagem aqui que ele tem aqui é o anjo forte, que quer dizer, o anjo do Senhor, o anjo guardião de todas as coisas, o anjo que é forte sobre todas as coisas. E ele diz que ele viu esse anjo descendo do céu com uma roupa de nuvem. Óbvio, ele não estava envolto em nuvens, a roupa dele não era tipo lã, mas era branco como as nuvens, Então, como sempre, ele usa figuras de linguagem para expressar algo aqui. E ele tinha o arco-íris sobre a cabeça. O que significa o arco-íris, O arco-íris lá no Antigo Testamento, vocês sabem que depois do dilúvio, ou se não sabem ainda vão ficar sabendo, depois do dilúvio Deus fez um pacto com a humanidade, que quer dizer que nunca mais destruiria a humanidade com água, como foi a primeira vez no dilúvio. Então ele colocou essa aliança, esse pacto lá no céu, Então é um pacto de que nunca mais ele destruiria a terra daquela forma. Ao mesmo tempo traz a destruição do povo pecaminoso. Então o símbolo do arco-íris, quer dizer, representa esse pacto que foi feito com a humanidade, entre Deus e a humanidade lá no Antigo Testamento. Então por isso que ele vem. E o rosto dele era como o sol e as pernas como fogo. Vocês também sabem que o fogo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, representa Deus. No Antigo Testamento, Deus caminhava com o povo de Israel numa coluna de fogo. Quando Moisés subiu o monte na sarça ardente, o fogo. Então a representação do fogo representava a presença de Deus ali.
No Novo Testamento, lá no dia do Pentecostes, né, a presença do Espírito Santo, Deus na terceira pessoa da Trindade, também representado pelo fogo ali. Então, essa representação está aqui nessa figura do que João tá vendo agora aqui, né? Esse pacto que nunca mais vai ser destruído daquela maneira, né? O pacto dá para se dizer assim, do juízo de Deus realmente impondo o juízo sobre a sua humanidade. E aí vem essa figura aí. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, dá para se notar aqui que ele está dizendo tudo que existe na terra e na água, tudo que existe sobre o mar, né, e sobre a terra, né, está sob julgamento de Deus. E ele abriu o livrinho, né, o livrinho que eu falei para vocês, é esse livro da vida, né, o livro que contém as últimas coisas que acontecerão nos últimos dias, né, os últimos acontecimentos. Não é um livro grande, né, mas é esse livrinho pequeno aí dos últimos acontecimentos. E gritou com voz muito forte e parecia um rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. A gente sabe que o número 7, né, essa figura, né, vocês já devem ter visto nos outros capítulos, escrito as 7 igrejas, né? João escreveu, dá para se dizer assim, 7 juízos, 7 coisas sobre as 7 igrejas. Né? O número 7 é o número da perfeição, né, representado na Bíblia várias vezes. Né? Então, aqui, o que está dizendo? É realmente a presença de Deus nesses últimos acontecimentos, nessas últimas coisas que sobrevirão, né, sobre a terra. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Óbvio, João ali estava relatando todas as coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque Deus pediu para ele, né, registrar todas as coisas. Jesus pediu para ele registrar todas essas coisas, registrar as últimas palavras, essas últimas coisas que acontecerão nos últimos dias, como um alerta, mas também como um alento, né? Dá para se dizer assim, algo delicioso para a igreja, né? Para a igreja poder ter isso, né, para frente. Mas algumas coisas, Deus disse para ele: não registra isso. Registre todas as coisas, mas quem sabe isso aí você guarda em segredo. Ainda não registra isso. Por quê? Porque existiam algumas coisas que eram, dá para se dizer assim, o povo não estava preparado para escutar, ou não estava preparado para ver. Né? Então, foi guardado em segredo algumas coisas, então a gente não sabe o que é. Né? Fica sempre aquela curiosidade, o que será que poderia ser? Pessoas podem investigar, interpelar ou imaginar essas coisas que não foram escritas ali, mas não tem como saber. No próprio livro de João, né, no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, diz lá que muitas outras coisas foram vistas e escritas, mas não foram registradas, né, porque não caberia no livro todas as coisas, mas essas coisas foram registradas para que você conheça que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Então, todas as coisas que estão registradas na Bíblia é para nos apontar, nos mostrar, nos ensinar quem é Jesus, o nosso Salvador. Então, quando a gente pensa nessas coisas, a gente precisa refletir um pouquinho que essas coisas realmente são importantes. Então, o que foi registrado ali é importante para nós. E aí ele diz lá: depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O juramento foi este. Então, este mesmo anjo, né, que estava de pé, né, tanto na terra quanto no mar ali, levantou e fez um juramento. Né? E o que isso significa? Ele jurou algo. E quando a gente jura algo, a gente já sabe, né? A gente estuda isso nos mandamentos de Deus, que é proibido jurar em nome de Deus, que é proibido fazer essas coisas em nome de Deus. Então, o anjo está jurando algo, e o juramento que ele fez tem uma importância valiosa para nós. E olha o que ele diz lá no juramento. Não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos e profetas. Então, ele está dizendo aqui que não vai demorar para Deus cumprir as suas promessas. A gente está aqui, né, passou alguns dias da época de Natal, se preparando agora para o ano novo que se inicia. É um momento onde a gente faz muitas promessas. No final do ano, no início do ano, é sempre um momento onde a gente faz muitas promessas. E quais são as promessas que a gente vem fazendo?
né? As promessas que Deus fez, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus cumpriu todas as promessas. Não no nosso tempo, né, as promessas foram cumpridas, mas no tempo de Deus, né, no tempo exato, correto, que Deus queria que todas as coisas fossem cumpridas. Então ele está dizendo aqui, ou reafirmando isso para nós, que Deus vai cumprir as suas promessas no devido tempo, no devido lugar. Deus cumprirá todas as suas promessas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. E aí, assustadoramente, João é convidado para ir até onde é que estava o anjo e pegar nesse livro, né? Pegar no livro da promessa. E isso é bonito porque mostra intimidade, mostra confiança. A confiança que Deus tinha em João, né, para levar essa mensagem ao povo, mas também mostra a confiança que Deus tem na gente, né? Por mais que a gente é pecador, né? Por mais que a gente faça coisas erradas todos os dias, Deus é fiel nas suas promessas e Ele confia na gente, confia a tal ponto de nos aproximarmos ou de nos atrair novamente para estar perto dele. Foi o que Ele fez com João. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho e ele me disse: pegue o livrinho e comam. No seu estômago ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. E aqui é interessante porque ele manda João comer o livro. E isso é interessante porque no Antigo Testamento, a gente sabe, né, todas dá para se dizer, todos os momentos importantes, né, tinham a ver com refeição. No Novo Testamento, os momentos importantes, por exemplo, a última ceia do Senhor, que é o presente maravilhoso que Deus deu para nós, seu corpo e seu sangue, né, tem a ver com o comer, né, tem a ver com o ceiar, tem a ver com a compartilhar todas as coisas. E aqui João é convidado a comer. E acontecer duas coisas ao comer isso. O que quer dizer? Vai ter o doce, né, na boca, ele vai sentir o doce na boca, mas o amargor no estômago. Dá para se dizer assim, aquela indigestão, né? Não, mas não é uma indigestão, é aquela queimação no estômago, né? Se a gente vai pensar nesse sentido assim. Por quê? O doce do mel é realmente as promessas de Deus, né? A certeza de que Deus está conosco todos os dias, a certeza de que a gente tem o perdão dos pecados, né, a certeza de que esse Deus amoroso, né, está conosco todos os dias, nos brindando tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida diária. Então, essa é a doçura do Evangelho, né, entrando na nossa vida. Se a gente vai comparar aí com lei, com Evangelho, né, ao ver essas últimas coisas, né, que vão acontecer, para nós cristãos isso é doce, porque é um sinal de que Jesus está próximo. Jesus está voltando. Para nós isso é doçura, né? A gente escutar essas coisas para nós é enriquecedor, né? Mas para muitos é juízo, né? Quando Jesus voltar lá no último dia, vai julgar os vivos e os mortos. Então, para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não têm fé, aquele momento será um momento de juízo, de condenação eterna. Por isso o amargor no estômago, né, de João. Então, o que quer dizer? O dia do juízo final, né, vai ser doce para alguns e amargo para outros. E é o que está acontecendo aí. E aí peguei o livrinho na mão e do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que engoli, o estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então, Jesus está convidando João aqui para fazer, né? Levar essa mensagem a todas as nações, a todas as pessoas, em todos os lugares, né? A todos os momentos. Então esse capítulo 10 é um capítulo mais curtinho assim, mas ele quer mostrar para nós que é necessário a gente ainda anunciar essa doce palavra, né, do Evangelho, essa doce palavra do arrependimento, para que mais pessoas possam conhecer desse Senhor maravilhoso e desse Senhor né, que entregou sua vida por cada um de nós. Então,
Meu desejo também aí que Deus siga abençoando vocês de montão, que vocês continuem curtindo, né? Agora aí no finalzinho do ano, no início do ano, terminando aí o livro de Apocalipse, também façam as suas promessas a Deus neste ano novo que se inicia, e fiquem na paz e até o próximo capítulo. Tchau! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.